As paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Meu espírito ora. 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. E farei, então, vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Bem, amados, Paulo disse: se eu orar em línguas, meu espírito ora. Então, orarei com o espírito e também orarei com a mente. Pois, quando eu falo em línguas, eu estou falando, orando com o meu espírito. E no versículo 2 deste capítulo 14, ele também vai dizer: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Ou seja, a pessoa não entende o que a outra está falando, e nem ela mesma entende o que ela está falando, porque ela está falando, orando com o Espírito, mas a sua mente fica infrutífera, como ele falou no verso 14. Eu, de fato, oro com o meu espírito, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? A pessoa não entende o que ela está falando. Então, não está falando com a mente, com o entendimento. Não é o seu idioma e nem é um outro idioma de uma outra nação, uma outra etnia. Está falando em uma língua espiritual desconhecida. É a linguagem do Espírito. Quando eu falo em línguas, meu espírito está falando com Deus, está falando em mistério. Somente Deus o entende. Quando eu falo em línguas, eu tenho mais consciência do meu espírito. Tenho mais consciência de Deus, do Espírito Santo. Então, falar em línguas é um meio de eu me edificar. Falar em línguas é um meio de eu cultivar esta dimensão espiritual que está em mim. A fé é do Espírito. A fé é espiritual. Quando tiver mais consciência da dimensão espiritual, quando tiver mais consciência de que eu sou um espírito, isto vai contribuir com a minha fé. Isto vai contribuir para eu crer na palavra de Deus, crer mais, ter uma fé mais firme, mais saudável na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala de coisas espirituais, de realidades espirituais. O nosso problema é que temos mais consciência das coisas
físicas, aprendemos a viver pela vista do que pela fé. Temos mais consciência das coisas físicas do que das coisas espirituais. Para começarmos a experimentar Deus e a sua palavra e as realidades espirituais, temos que mudar isto. Temos que ter mais consciência das coisas espirituais. Temos que ter consciência de que somos espírito. Temos mais consciência do nosso espírito. E falar em línguas é um meio para nós nos edificarmos espiritualmente e termos mais consciência do nosso espírito. Então, como disse Paulo, orarei com a mente, mas também com o espírito. Cantarei com a mente, mas também com o espírito. Amém? Vamos fazer a confissão de hoje. Eu sou um espírito regenerado. Estou em comunhão com o Pai. Estou conectado ao Espírito de Deus. Eu sou um com o Espírito. Posso falar com Deus em uma linguagem espiritual. Em mistério, falo com Deus e assim tenho mais consciência do meu espírito e das coisas espirituais e desfruto mais de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.